E agora a gente começa a aula de hoje tratando de um tema também muito importante para a prova objetiva, porque cai muito, e também para a prova discursiva, que é a tipicidade conglobante. Bom, eu fiz no início da minha exposição sobre tipo penal uma diferença que a gente vai utilizar agora para entender o que é a tipicidade conglobante. Está lá no slide. A tipicidade conglobante requer, além da tipicidade legal, a antinormatividade. Que uma conduta seja típica não significa necessariamente que é antinormativa, isto é, que esteja proibida pela norma, pelo não matarás ou não furtarás. O tipo é criado pelo legislador para tutelar o bem contra as condutas proibidas pela norma, de modo que o juiz jamais pode considerar incluídas no tipo aquelas condutas que, embora formalmente se adequem à descrição típica, realmente não podem ser consideradas contrárias à norma nem lesivas ao bem jurídico tutelado. Bom, essa é uma teoria importante porque ela parte de uma premissa muito básica, mas que normalmente os alunos têm muita dificuldade em compreender, que é a seguinte, olha, um comportamento ele pode ser contrário ao ordenamento jurídico como um todo ou à norma subjacente ao tipo. Eu expliquei para vocês que o tipo penal descreve a conduta que se quer evitar, mas a conduta proibida ela é subjacente à norma. A gente não lê no tipo do artigo 121, não matarás, lê matar alguém. Matar alguém é o que se quer evitar, não matarás é a norma subjacente ao tipo. Pois bem, o que o Zaffaroni, essa é uma teoria desenvolvida pelo Eugênio Raul Zaffaroni, vou até colocar aqui entre parênteses, tá? Zaffaroni tem 2 Fs. O que o Zaffaroni diz? Ele diz que a tipicidade penal é a soma da tipicidade legal mais a antinormatividade. O que significa isso? Bom, existe uma diferença básica que é o que é antinormativo e o que é antijurídico ou ilícito. Antinormativo é o comportamento contrário à norma subjacente ao tipo. E antijurídico é o comportamento contrário ao ordenamento jurídico. Então, a ideia de antijuridicidade ou a ideia de ilicitude, ela é mais ampla do que a ideia de antinormatividade. Então, um comportamento, ele pode ser antinormativo e antijurídico, mas em alguns casos nós vamos ver que essa coincidência não acontece. Então, esse é o primeiro conceito que eu quero que vocês levem para o concurso. Saber o que é antinormatividade e o que é antijuridicidade ou ilicitude, porque os nomes parecem. Ambos representam a contrariedade do comportamento ao direito, mas na antinormatividade apenas a parte do direito, apenas a parte do ordenamento jurídico, porque ele representa a contrariedade do comportamento à norma que é subjacente ao tipo penal, enquanto que na antijuridicidade ou ilicitude, o comportamento do agente é contrário a toda a ordem jurídica, a todo ordenamento jurídico. Então, partindo dessa premissa, diz o Zaffaroni, a tipicidade, eu vou até anotar aqui com vocês, tá? Vou ganhar aqui uma telinha.
A tipicidade implica antinormatividade. Sim, porque quando eu mato alguém, eu estou violando também a norma do não matarás. Ou seja, contrariedade à norma. Eu coloquei entre aspas porque eu estou colocando na aula a frase que o Zaffaroni usa no livro dele. Tá? E não podemos admitir que a ordem normativa proíba e uma norma ordene o que outra proíbe. Então o que ele está dizendo? Olha, a gente não pode admitir como típica uma conduta que o próprio direito ordena, que o próprio direito tolera. Então o que ele diz? Dois elementos que tradicionalmente são tratadas como causas de exclusão da ilicitude, aqui na tipicidade conglobante passam a integrar uma valoração do tipo penal, que é o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito. Por exemplo, quando um policial prende uma pessoa em um flagrante obrigatório, em um flagrante enquanto agente policial, ele está no estrito cumprimento do seu dever legal. Para o Zaffaroni, essa conduta, essa restrição da liberdade, ela não pode ser valorada na ilicitude, porque a gente não pode considerar como típico um comportamento que o próprio direito ordena. O policial tem o dever de prender em flagrante, enquanto que aqueles que não possuem o poder de polícia têm a faculdade, qualquer do povo. Então esse comportamento que é estimulado pelo direito, ele não pode ser valorado na ilicitude. Para o Zaffaroni, ele deve ser valorado na tipicidade. Então a tipicidade conglobante, ela congloba, e é por isso, aqui é o porquê do nome, né? Ela congloba porque ela passa a analisar, aqui na tipicidade conglobante, nós temos a tipicidade legal mais a antinormatividade, que vai trazer para a análise do tipo, para uma valoração dentro do tipo penal, dois elementos. O estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de um direito. Por isso ela é chamada de tipicidade conglobante,
porque ela congloba elementos que antes eram tratados na ilicitude e agora são valorados no tipo penal. Então, para a tipicidade conglobante, quando presentes esses elementos, não se tratam de exclusão da ilicitude, são, na verdade, causas de exclusão da própria tipicidade, em razão da ausência de lesão ao bem jurídico, porque o próprio ordenamento jurídico estimula ou ordena o comportamento. Em razão dessa ideia conglobante, a doutrina chega a afirmar que ela é uma teoria, vou colocar entre aspas aqui, herdeira da teoria dos elementos negativos do tipo. Porque ela propõe não a simbiose entre as duas etapas valorativas, que é a tipicidade e a ilicitude. Quem propõe essa simbiose, essa unificação naquilo que a gente chama de tipo total do injusto, é a teoria dos elementos negativos do tipo, a qual a gente já estudou. Aqui não há uma simbiose completa entre o tipo penal e a ilicitude. Continuam sendo etapas valorativas distintas. Agora, um pedaço dessa valoração que tradicionalmente é feita na ilicitude foi conglobada à ideia de tipicidade, partindo de um pressuposto que para o Zaffaroni é lógico. Olha, eu não posso considerar uma conduta típica se o próprio ordenamento jurídico manda que eu faça. Como, por exemplo, quando um policial realiza uma prisão em flagrante enquanto policial, no exercício do seu dever legal, no estrito cumprimento de um dever legal.